O Drex já existe ou isso ainda é só uma ideia distante? Essa é a pergunta certa para começar, porque o Drex existe, mas ainda não chegou ao bolso das pessoas. Ele está em fase de testes num projeto piloto conduzido pelo Banco Central com bancos e instituições financeiras. Ou seja, não é algo hipotético, mas também não é algo que você já pode usar amanhã. O ponto curioso é que mesmo em teste, a lógica do Drex já está definida. E quando a lógica do dinheiro muda, o impacto na vida real costuma ser inevitável. E o que muda de verdade na vida comum quando essa lógica muda? Muda principalmente a forma como lidamos com medo e desconfiança. Hoje, comprar ou vender um carro, por exemplo, é uma experiência tensa. O comprador tem medo de pagar e não receber. O vendedor tem medo de transferir e não ver o dinheiro. Esse medo criou uma cadeia inteira de intermediários, papéis, carimbos e etapas. O Drex surge propondo algo simples e, ao mesmo tempo, radical: eliminar o intervalo entre pagar e transferir a propriedade. Eliminar o intervalo parece simples demais para ser verdade. E é justamente isso que soa estranho. No modelo que está sendo testado, o dinheiro e o bem entram juntos num contrato digital. Ou os dois trocam de dono ao mesmo tempo, ou nada acontece. Não existe aquele momento de espera, de ansiedade, de conferência manual. A troca é única, automática e definitiva. Isso não depende da boa-fé das pessoas, depende da regra previamente acordada e executada pelo sistema. Então não existe mais aquele confia em mim que vai dar certo? Exatamente. A confiança deixa de ser pessoal e passa a ser estrutural. Hoje, a gente confia em pessoas, em funcionários, em cartórios. Com o Drex, a confiança está no processo. Se o carro tiver multa, bloqueio ou qualquer pendência, a troca simplesmente não acontece. O dinheiro não sai da sua conta. Isso elimina uma série de golpes que só funcionam porque exploram essa separação entre pagamento e transferência. E isso muda o tempo da vida, não só o dinheiro. Muda muito. Hoje, essas transações acontecem no tempo da burocracia, não no tempo da vida. Horário comercial, dias úteis, filas. A proposta do Drex é fazer essas trocas acontecerem quando a vida acontece. À noite, no fim de semana, sem deslocamento, sem papel. Isso devolve tempo, reduz estresse e transforma algo que hoje é um problema em algo quase banal. Mas deixar tudo na mão de um sistema não assusta? Assusta porque a gente está acostumado a associar segurança à lentidão. Papel, carimbo e fila dão a sensação de controle. Só que na prática eles não impedem golpes, apenas os tornam mais caros e demorados. O Drex não cria uma regra nova, ele apenas executa automaticamente uma regra antiga. Só paga quem recebe, só recebe quem paga. Sem drama, sem interpretação. Então o impacto não é tecnológico, é emocional. Exatamente. O maior impacto é psicológico. É negociar sem aquela tensão no estômago, sem a sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. Quando o pagou levou deixa de ser promessa e vira regra, a relação entre as pessoas muda. Menos medo, menos desgaste, mais clareza. E isso, no fim das contas, é o que faz essa história toda chamar tanta atenção. Arthur, quando alguém ouve que objetos podem pagar sozinhos, a sensação imediata é de ficção científica. Isso é exagero ou tem algo real por trás? Tem algo muito real por trás, mas não do jeito fantasioso que muita gente imagina. Não se trata de objetos tomando decisões próprias, e sim de executar regras financeiras que já foram definidas por uma pessoa. O Drex permite que pagamentos aconteçam automaticamente dentro de limites claros. Hoje, qualquer transação exige uma ação humana constante. O que muda aqui é que a decisão acontece antes e a execução acontece sozinha, sem improviso. Mas isso não significa abrir mão do controle? Não parece perigoso deixar gastos acontecendo sem você autorizar um por um? Pelo contrário, o controle fica até mais rígido. Hoje, você confia no hábito, na memória ou na atenção. Com o Drex, você estabelece regras. Quanto pode gastar,
onde pode gastar, em que horário, com quem. O sistema não cria liberdade infinita, ele cria previsibilidade. Se o limite estourar, o pagamento simplesmente não acontece. Isso reduz sustos no fim do mês e tira o peso da vigilância constante. E como isso apareceria numa situação simples? Algo que qualquer pessoa consiga imaginar no dia a dia. Pense em abastecer o carro. Hoje você para, escolhe o valor, paga antes ou depois, confere. Com o Drex, o carro se conecta ao sistema do posto, acompanha o abastecimento e paga exatamente pelo que entrou no tanque. Não tem arredondamento, não tem erro humano, não tem atraso. O pagamento acompanha o uso em tempo real. Você não vai pagar, você simplesmente usa. Isso muda também a forma como a gente sente o dinheiro saindo da conta. Não muda? Muda bastante. O pagamento deixa de ser um evento emocional e vira parte do funcionamento do serviço. Isso pode ser positivo, porque reduz atrito e estresse, mas também exige consciência. Por isso, a programabilidade é tão importante. O Drex não serve para gastar sem pensar, mas para gastar sem fricção dentro de regras pensadas antes. E por que isso só fica viável agora e não foi feito antes com cartão ou Pix? Porque o custo e a estrutura nunca permitiram. Cada transação hoje envolve taxas, intermediários e validações. Com Drex, o custo operacional cai tanto que pagamentos minúsculos passam a fazer sentido. Você pode pagar por minuto de uso, por centímetro percorrido, por frações de tempo. E isso cria modelos novos de cobrança, mais justos e mais transparentes. Mas isso já está acontecendo ou ainda está só no papel? Ainda está em fase de testes em ambientes controlados. O que está sendo avaliado agora é como integrar isso à vida real sem gerar confusão ou insegurança. A tecnologia já mostrou que funciona. O desafio não é técnico, é social. Como fazer isso entrar na rotina sem assustar ou excluir as pessoas? E por que esse tema chama tanto a atenção, mesmo de quem não entende nada de tecnologia? Porque toca num ponto sensível: delegar decisões em troca de conforto. A ideia de não precisar pensar em pagar é sedutora, mas também gera receio. Esse conflito entre praticidade e controle é o que prende. No fundo, não estamos falando de dinheiro ou máquinas. Estamos falando de até onde as pessoas estão dispostas a automatizar a própria vida. Arthur, se o dinheiro é digital, o que acontece quando a internet cai, falta luz ou o sistema simplesmente para? Essa é uma das perguntas mais instintivas e mais importantes de toda essa história. A gente associou o dinheiro digital à internet constante, sinal forte e sistemas funcionando perfeitamente. Só que o Drex foi pensado para um país real, com apagões, áreas rurais, enchentes e falhas de infraestrutura. Por isso, nos testes, surgiu algo que soa contraditório: dinheiro digital que funciona offline. A ideia é permitir que duas pessoas troquem valor mesmo sem conexão, como se estivessem trocando dinheiro físico, só que com segurança criptográfica. Mas como algo digital pode existir sem estar conectado a lugar nenhum? O truque está no hardware, não na nuvem. Smartphones modernos, cartões e até pulseiras podem ter chips seguros, chamados de elementos seguros. Esses chips armazenam o valor e permitem a transferência direta entre dois dispositivos por aproximação. O dinheiro sai de um chip e entra no outro no mesmo instante. Não depende de servidor, não depende de antena, não depende de banco naquele momento. Depois, quando um dos dispositivos volta a ter conexão, o sistema sincroniza. Isso parece muito mais com dinheiro físico do que com um aplicativo de banco. Exatamente. A lógica é resgatar a simplicidade do dinheiro na mão, mas sem os riscos dele. Em vez de cédula falsa, perda ou roubo sem rastreio, o valor está protegido por criptografia. Nos testes, isso foi pensado especialmente para zonas rurais, feiras, estradas e situações de emergência. Lugares onde hoje o comércio simplesmente para porque o sistema caiu. E numa situação extrema, como uma enchente ou desastre, isso realmente faria diferença? Faria muita.
Em cenários assim, o dinheiro físico some rápido e os cartões param de funcionar. O comércio local consegue continuar trocando valor offline, a economia básica não colapsa. As pessoas conseguem comprar comida, água, combustível. O Drex Offline não é sobre conveniência, é sobre resiliência. É garantir que o dinheiro continue existindo quando a infraestrutura falha.